Olá, abençoados, graça e paz, família da fé, povo amado de Deus, povo de propriedade exclusiva do Pai. A perfeição da obra de Cristo, ela só pode ser reconhecida através do conhecimento. Quando conhecemos aquilo que Cristo fez, aí naturalmente reconhecemos esta perfeição. O apóstolo Pedro, ele disse na sua segunda carta, 3, versículo 18, crescei na graça e no conhecimento. Observe que não basta crescer na graça do Pai, mas tem que crescer nesta graça e no conhecimento desta graça. Muitas vezes entendemos que crescer na graça de Deus é apenas entender que Deus o aprova, que Deus te ama. Muitos irmãos da tradição religiosa, eles interpretam por este ângulo, que crescer na graça de Deus, crescer debaixo do amor de Deus, estar no cuidado de Deus, sobre a direção de Deus. Mas eles não entendem que crescer na graça, no amor, no domínio próprio, na justiça, na verdade, na generosidade, na bondade, também requer um crescimento no conhecimento. O conhecimento, né? Ela manifesta a verdade. O conhecimento manifesta a verdade. Jesus de Nazaré disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento manifesta essa verdade. E essa verdade, ela vai agora libertar o povo de Deus. Em João capítulo 1, versículo 17, está escrito: Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe graça e verdade. Recentemente, nós postamos uma mensagem aqui sobre o tema graça e verdade, os dois lados da moeda. Então, precisamos crescer nessa graça, crescer neste conhecimento de verdade, estar nessa verdade. Para estar nessa verdade, é necessário ativarmos o conhecimento, ativar a mente de Cristo. O glória! Então, meus amados, que possamos a cada dia levar o nosso pensamento cativo ao trono da graça de Deus, crescendo nesta verdade, nesse conhecimento, e entendendo, como disse Paulo, a ciência ou o conhecimento incha, mas o amor edifica. O amor, Colossenses 3,14, o amor é o vínculo da perfeição. Por mais que tenhamos conhecimento da sua graça, por mais que conheçamos esta verdade, se não houver o emprego, né? Se não houver aquilo que é fundamental, que é o vínculo da perfeição, que é o amor, logo não há perfeição. Porque é o amor que é o vínculo dessa perfeição. Colossenses capítulo 2, versículo 10, Paulo disse: E estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Mas para estar perfeito nele, precisamos estar perfeito ou aperfeiçoado nesse ou neste amor. Falar de amor, abençoado, parece muitas vezes contraditório, né? Porque é uma frase muito falada, um nomezinho tão pequeno, né? Essas 3 letras que às vezes a gente fala tanto, amor, 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 amar, e muitas vezes não compreendemos isso no sentido literal. Quer dizer, aquilo que não é para ser levado no sentido literal bíblico, as pessoas levam. Agora, o que é para ser levado no sentido literal, as pessoas não levam. Por exemplo, Jesus disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aí o religioso, ele leva no sentido literal. Ele tem que comer um pedaço de pão,
ele tem que tomar um copinho de suco porque ele acredita que ali ele está comendo o corpo de Cristo e bebendo o sangue de Cristo. E ali, segundo ele, nós também pensávamos dessa forma na religião, eu passo a ter comunhão com Deus. Então, observe que aquilo que era figura de linguagem, um exemplo que Jesus estava dando, as pessoas literalmente levam ali, arriscam ao pé da letra. Agora, aquilo que tem que ser levado ao pé da letra, como disse Jesus, amar o próximo como a ti mesmo, perdoai-vos uns aos outros, que aí sim, é no sentido literal, como Deus vos perdoou por meio de Cristo, suportai-vos uns aos outros em amor. Então, tudo isso é crescer na graça e no conhecimento de Deus. E é um exercício diário, né? Todos os dias precisamos estar exercitando isso, né? Trazendo à existência não apenas dessa confissão, mas, por certo, haverá situações que a gente precisa, de fato, manifestar esse amor, o conhecimento nesse amor, né? A verdade nesse amor. E nisso encontra-se o contexto, né, de evangelho. Evangelho da graça, evangelho, boas notícias, boas novas. As boas novas implicam o perdoar, o amar, né, o suportar, o ter empatia pelo próximo. Então, todas essas questões, esses frutos do Espírito, ele vai se manifestando na vida do Filho de Deus. Agora, preste atenção, abençoados. Eu acho impossível a gente praticar essas coisas com conhecimento do Evangelho, entender essas coisas com conhecimento da graça de Deus e vivendo naturalmente essas coisas e não reinar em vida. Ou seja, quando de fato nós aplicamos a nossa vida nessas questões, nesses pontos, quando nos inclinamos de fato para essas situações, naturalmente a nossa mentalidade, a nossa mente será renovada e naturalmente iremos colher os frutos dessas práticas. Então observe que a nossa obra não é para se tornar filho de Deus. A minha obra, a minha dedicação, a minha vida na comunhão com o Pai, não é para alcançar a vida eterna, é para desfrutar desta vida que já é eterna. Sabe? O temor, a santificação, a paz com todos, né? Então, essas questões são questões que nós precisamos desenvolver para estar reinando em vida. E quem não pratica essas coisas, ele pode até ter o conhecimento, ele pode ter o entendimento, mas ele não está vivendo o vínculo da perfeição que é este amor. Então, o amor é o vínculo da perfeição. Conhecendo a verdade vai te libertar. E agora vamos crescer nessa graça e nesse conhecimento para ir vivenciando, né, os benefícios do reino de Deus, como disse Paulo, que não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Amém, meus amados? Que Papai do Céu continue iluminando os corações, derramando sobre as nossas vidas, na nossa mente, essa renovação de entendimento, esta graça maravilhosa. Agora eu vou ali para a atividade. Vamos trabalhar e vamos desfrutar da direção do Pai, do amor, do cuidado, da bondade e da proteção dele. Amém? Forte abraço a todos, deixa teu like aí, compartilha essa reflexão. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações. Todos os dias estamos aqui. Geralmente pela manhã, né, às 10 da manhã, à noite, às 19 horas, e eventualmente a gente deixa aí uma reflexão para os amados aí, tá bom? Obrigado aí vocês nos comentários. Graça e paz. Fui. E até a próxima, permitindo nosso bondoso Deus.